Para quem está visitando o Pavãozinho Cantagalo e está observando a mata, está observando que tem mais verde. Quem estiver passando pelo caminho, no caso, a São Romão, vai observar que tem pássaro que aqui não tinha. Vai observar que tem uma família de miquinho transitando pela comunidade toda. Então, isso aí, a natureza está mostrando a sua força. Nivaldo, nesse Favela Mais Limpa, ele não falou, ele faz um trabalho com reciclagem, né, de garrafas PET, óleo, que transforma isso em sabão, desinfetante. Eu tenho um sistema de reaproveitamento de pranchas de surf. As pranchas de surf, elas nunca se deterioram, né? Porque é resina, fibra. Então, eu recolho as pranchas velhas das pessoas que não querem mais, eu reaproveito essas pranchas. Com essas pranchas eu ensino as crianças da favela a pegar onda, e muitas das vezes também a gente faz souvenirs, né? E também faz doações para outros estados também que têm uma maior dificuldade. Isso aí foram coletas de lixo que eu encontrei pela comunidade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os barraquinhos da época que eu morava, que hoje não é mais assim. E como eu gostaria que fosse. E eu transformei o lixo em luxo. A gente próprio não estamos com educação para conseguir colocar o nosso lixo no lugar certo. Então, o projeto da horta comunitária ali, eles deram um lixo lá para a gente vende o material, compra semente e planta. Pode chegar aqui e colher, não tem problema nenhum. Não é proibido. Que foi feito justamente para a comunidade. Eu via essa questão do morador e ficava falando, meu Deus, calor, sol. A gente conseguiu plantar 1.800 árvores aqui na beira na encosta do Cação Vermelho, praticamente todo. Muita necessidade da pobreza, né, do povo, falta de dinheiro, medicamentos. Então, nós fomos convidados a fazer cursos para poder trabalhar com plantas medicinais. A minha avó, por parte de pai, faleceu, já tem uns anos, mas eu lembro da relação que ela tinha com a roça, né? Ela veio do Nordeste, tinha essa coisa com chá de boldo, que era muito forte. Tudo que aconteceu com ela era, não, chá de boldo. Meu trabalho preferido na minha vida é a fitoterapia, que é a planta medicinal, onde o chá é preventivo, mas ele ajuda realmente a pessoa a ficar bom. As pessoas não conseguem planejar uma casa direitinho, não tem a ajuda de um arquiteto, de um engenheiro, de um empresário, de um construtor que consegue ajudar as pessoas da nossa comunidade a fazer uma casa com qualidade de primeiro e segundo andar. A minha já foi feita toda planejada por causa que eu já trabalho nessa área. Nós temos esses meios também para beneficiar as pessoas também na nossa comunidade. A questão ambiental está, para mim, ligada ao reaproveitamento saudável, inclusive da luz, né, que para mim a claridade hoje tem que ser diferenciada do que eu precisei antes. E a gente tem todo esse material aí que está entupindo as valas, entupindo os bueiros, móveis que pode ser feito de galhos, de resto de madeira. E metade do lixo estava na escada. Aí meu filho, mãe, o que aconteceu aqui? Eu falei, não, filha, a Comurb não passou não, mãe. Não é a Comurb não. O pessoal está com preguiça de jogar. Meu filho de 10 anos fala isso para mim. Eu tenho que tentar maquiar. Não, filha, é porque a Comurb não passou ali. Não, mãe, 10 anos. O pessoal está com preguiça. É só eles chegarem mais um pouquinho que dá para jogar ali. Ele viu que ainda tinha espaço. E na hora de descer para a escola, eu vejo assim, eu fico orgulhosa porque foi uma coisa que minha avó me ensinou. Mãe, tem lixo para levar? Ele pede para levar o lixo. E ele joga no local adequado. Não adianta só limpar minha casa, eu tenho que limpar em torno da minha casa. Se cada um fizer um pouco, não preciso esperar chegar o governo, não preciso esperar a associação fazer um mutirão de limpeza, que deixar esses mutirões para os lugares que realmente não tem como a gente limpar. A comunidade Antares, ela no seu começo, ela teve grupos muito bons de trabalho.
E aí a gente tem exemplo aqui da dona Vera e da dona Flor, que fizeram parte da Associação de Mulheres que foram criadas aqui em 87. A gente tinha água da Guita na ponte. Corremos atrás, conseguimos a água. Na nossa luta, a gente consegue as coisas. Agora parado de não. Entendendo o papel fundamental do morador dentro desse território, a gente elaborou a Carta de Mudanças Climáticas da Maré, justamente para meio coletar e potencializar esses saberes que já existem dentro do território, para minimizar os impactos de mudanças climáticas e levar essa carta, né, para pensar políticas públicas e cobrar, né, o Estado. Quando a gente fala de nós por nós, eu olho para o nós por nós hoje entendendo que é uma tecnologia social da favela, da periferia, antirracista, que traz uma outra lógica de enxergar a cidade, de enxergar o espaço urbano de uma perspectiva muito crítica. A gente precisa resgatar essa forma que a gente tem de avaliar projeto e de lutar por participação social.